eu sou a professora Patrícia Rufino e você está na aula de língua portuguesa. Vamos começar? Bom, nós estamos estudando aí tese, estudando argumentos em artigos de opinião. Hoje nós vamos ampliar ainda mais o nosso conhecimento, diferenciando fato e tese, e também ver um pouquinho das relações de causa e consequência dentro de um texto. Vamos lá? Bom, primeiro a gente precisa entender o que é fato e o que é opinião, não é? A minha opinião, como nós vimos aí em outra aula, é quando eu estabeleço o que eu penso, a minha tese, aquilo que eu vou defender dentro do meu texto. Mas o fato, ele precisa estar separado, Precisamos entender os dois. Então, olha só. Fato, do latim factum, quer dizer aquilo que é feito, é ato, acontecimento. Aquilo que aconteceu, independente da sua opinião. Esse é o fato. Nos textos, são informações que elas procuram ser neutras, elas tentam ser neutras ali, e elas trazem de fato aquilo que aconteceu, independente de agradar ou não o leitor. Isso é diferente de opinião, tá? A opinião aí também vem do latim, opinio. E a gente sabe que opinar é dar uma ideia, não é? E aí a gente lembra um pouquinho a aula que a gente teve sobre a ideia tese, para a gente defender. Também pode ser considerado um juízo de valor. A gente faz juízo de valor quando a gente faz uma avaliação, a gente faz um comentário sobre alguma coisa. Aí nós estamos fazendo juízo de valor, tá? Também acontece quando a gente diz se algo é bom, ruim, verdadeiro ou não. Cada vez que nós fazemos aí essas expressões, esses atos comunicativos, nós estamos opinando. Então, nós precisamos, de fato, diferenciar. Então, vamos lá. O fato, informação, acontecimento, opinião, ideia, juízo de valor, tá bom? Nos textos, essas informações se misturam. Então, nós precisamos ter um olhar atento para poder separar o que é fato e o que é opinião, tá bom? Fica mais fácil a gente identificar a opinião se nós observarmos os adjetivos, as locuções adjetivas ou expressões equivalentes aí, que vão nos ajudar a ver o olhar de quem escreveu o texto, tá bom? Vamos fazer aqui um exercício rapidinho? Olha só. A primeira frase diz, ali na letra A, Lucas é alto, deve, portanto, jogar basquete. Eu tenho duas informações. A primeira é que o Lucas é alto. A segunda é que ele deve jogar basquete. Qual das informações é um fato? Ele ser alto. Se o Lucas é alto, todas as pessoas vão concordar com isso. Ele é alto, é algo inquestionável. Ele deve jogar basquete. Bom, aí já é uma opinião que alguém deu sobre a altura do Lucas, para ele aproveitar a altura dele. Uma outra pessoa pode ter uma opinião diferente. Vejam que a opinião, ela pode se adequar a quem faz ela, ao seu enunciador. Vamos ver a letra B? A letra B diz assim, Carlos é um excelente professor. Ele estudou na Universidade Federal de São Carlos. Que parte é fato e que parte é opinião? O fato está no lugar onde o professor estudou, na Universidade de São Carlos. A opinião está quando diz que ele é um excelente professor. Vejam que foi usada a palavrinha excelente. Como eu falei para vocês, quando a gente dá uma opinião, a gente busca usar adjetivos, locuções adjetivas ou expressões equivalentes, tá bom? No caso, ele é um excelente professor. E a gente vê ali que é uma opinião, certo? A outra frase diz assim, Marcelo não tem muita responsabilidade, porém, são 9 horas e ele ainda não apareceu. Vejam que ali eu tenho duas informações. O Marcelo, primeiro, dizendo que ele tem muita responsabilidade e depois dizendo que ele não apareceu. Qual é o fato? O fato é que o Marcelo atrasou-se, ou não chegou ali ao lugar combinado. Qual é a opinião? A opinião da pessoa é que a pessoa acha que ele tem muita responsabilidade, então isso não condiz com o que aconteceu, não é? É uma opinião. O fato é, ele não chegou. E a opinião? Poxa, ele é tão responsável, porém... Então, a gente já consegue ver uma opinião formada. Na última frase do exercício, diz, sinto, às vezes, dor de cabeça. Pode ser o cansaço. Observemos ali na letra C. Marcelo tem muita responsabilidade, porém, são 9 horas e ele não apareceu. Observem, eu tenho duas informações. Primeiro, é que Marcelo tem muita responsabilidade. Segundo, é que deu o horário combinado e o Marcelo não apareceu. Vejam que eu tenho, sim, a complementação
E a gente observa que o fato está relacionado a ele não ter aparecido. E a opinião que a pessoa tem é de que ele tem muita responsabilidade. Vejam que é algo pessoal, né, do escritor, do enunciador. Na letra D, nós temos a seguinte expressão: sinto, às vezes, dor de cabeça. Pode ser o cansaço. Vejam que a dor de cabeça é um fato, é um acontecimento, é um dado real. Quando ela diz pode ser o cansaço, quando o enunciador expressa isso, já é uma opinião, pode não ser, pode ter outras situações que levem a sentir aí a dor de cabeça, né, a famosa cefaleia, tá bom? Então, ao analisar o texto, nós vamos observar que tem fato e tem opinião, e a gente precisa distinguir bem direitinho, tá? Bom, vamos ler um textinho aqui para ver se a gente já está entendendo melhor, tá? O texto diz: o protagonismo das manifestações está no social e não no Facebook. O texto é do Marcos Hiller. Ao pensarmos sobre o que está acontecendo hoje no Brasil, devemos ter um cuidado extremo para não cairmos em análises simplistas das manifestações e de todas essas movimentações sociais a que assistimos diante de nossas janelas, televisores e telas de smartphone. Muitas das coisas que ando lendo colocam, por exemplo, o Facebook como um fator fundamental e protagonista do que estamos presenciando. Eu não parto dessa lógica. Colocar o Facebook como ferramenta principal de tudo isso, que é, para mim, um argumento míope, raso e inconsistente. Observem que esse texto ele foi escrito em primeira pessoa. O autor do texto ele está presente no texto e a opinião dele também é muito clara. Observem que ele diz assim, ó, ele diz: eu não parto desse princípio, né? Ele está usando primeira pessoa. Depois ele diz para mim, é um argumento míope, né? Então, ele está se colocando dentro do texto. Outra coisa que a gente observa é que ele está analisando uma situação do cotidiano, não é? Agora vamos focar naquilo que a gente está estudando, né? A ideia de diferenciar o fato e as ideias dele. A partir da leitura desse texto, pode-se afirmar que é fato a inexistência das redes sociais nas manifestações. Será que isso é um fato? Relendo o texto, a gente vai concluir que não é um fato. É o contrário, né? Ele está dizendo que tem sim a existência. B, a existência das redes sociais nas manifestações? Sim, letra B. Vamos ver por que não é a C? Há aparecimento das revoluções a partir do Facebook. Não, as revoluções, segundo a história, são bem antigas, antes mesmo de ter o Facebook. D, o Facebook como principal responsável pelas manifestações. O texto também não fala assim, fala que o Facebook é usado para isso, não que ele é responsável, né? Então, de fato, analisando todas as possibilidades, ficamos com a letra B. Ali nós temos um fato, algo que é real, né? Então, existem as redes sociais e elas são usadas hoje para manifestações, manifestar as nossas opiniões, manifestar quando a gente gostou de alguma coisa, quando não gostou, não é? Então, a gente usa bastante para isso. Mais um textinho, diz assim: Dia Mundial da Água. Dia 22 de março é a data escolhida pela Organização das Nações Unidas para celebrar o Dia Mundial da Água. Mais do que uma comemoração, é um momento para conscientizar a população do planeta a respeito dos problemas relativos à escassez deste elemento indispensável à vida. Cerca de 2/3 do corpo humano são constituídos de água, assim como a superfície terrestre, que tem 2/3 de sua composição líquida. É o elemento que melhor simboliza a essência humana. No entanto, embora a Terra seja conhecida como planeta azul, a água disponível para o consumo não é tão abundante como se pode imaginar. Já falamos desse assunto da água em outra oportunidade, e vocês sabem que a água que temos acesso, né, aquela que podemos consumir, ela realmente é pouca em relação à quantidade de água existente no planeta. Então, a gente tem que ter responsabilidade mesmo. Nesse texto, a frase que contém uma opinião, certo? Vejam só, a questão anterior pedia o fato, aquilo que é inquestionável, o acontecimento. Agora eu quero opinião. Então eu vou observar a existência de adjetivos, locuções adjetivas e expressões correspondentes. Dia 22 de março é a data para celebrar o Dia Mundial da Água. Será que eu tenho um adjetivo, estou caracterizando? Observem direitinho, vocês vão perceber que é um fato. Este dia é o dia aí de seminários, é o dia de discussões, de debates em prol aí, né, da conscientização em relação ao uso da água.
A letra B. É um momento para conscientizar a população. Bom, será que está ali a nossa tese? É um momento para conscientizar a população? Vejam, será que isso é um fato? Será que isso é um acontecimento? Não, né? Então, você já estaria com vontade de marcar a letra B e marcaria corretamente. Se ele diz que é um momento na visão dele, é algo que ele acredita, é a opinião dele. Para ele é esse momento, tá bom? Vamos verificar C e a D? C. Cerca de 2/3 do corpo humano são constituídos de água. Isso não é uma opinião, está no livro, a ciência comprova. D. Embora a Terra seja conhecida como o planeta azul, também não é uma opinião. Esse termo é usado, né, dentro das várias áreas da ciência para se referir à Terra. Então, de fato, só temos uma opinião na alternativa B. Vocês gostaram dessas questões? São questões assim que nós encontramos na provinha do SAEB, aquela provinha que a gente faz, né, na escola e que avalia os índices da educação. Não é tão difícil, mas precisa de atenção, precisa ler com cuidado, ver direitinho o que está pedindo, não é? Bom, além de entender fato e opinião, a gente precisa entender causa e consequência, tá bom? Vamos então ver um texto. O texto é o idioma e a música. Oficinas em bibliotecas públicas de São Paulo ensinam português com apoio da linguagem musical. As oficinas musicais da língua portuguesa, promovidas pela revista Língua, estão tornando o aprendizado do idioma uma experiência mais divertida para crianças e adolescentes. As palestras que vêm sendo realizadas desde outubro em bibliotecas públicas na capital paulista tratam de questões importantes da língua por meio das canções, executadas por um músico e comentadas em seguida por um professor de português. As análises contemplam diversos gêneros musicais, do rap ao samba, passando pela MPB e pelo rock nacional, acrescentando à aprendizagem uma linguagem mais informal e cotidiana, baseada em músicas que tocam no rádio e na internet. O projeto das oficinas musicais tem planos de chegar a outras bibliotecas em 2011, haja vista a aceitação do público que aprovou a mistura entre música e idioma. Para conhecer a programação do mês, acesse Revista Língua. Bom, esse projeto existe até hoje. Aí foi o início, que é a partezinha que eu estou mostrando aí para vocês. E a música realmente ela faz parte das nossas vidas e é bastante importante quando a gente consegue encontrar essas relações, né? Aqui no nosso estado a gente tem a escola de música também, que trabalha, né, o componente musical. E claro, as escolas aí sempre estão abertas a essa aproveitamento desse gênero, a essa intertextualidade também, né, do gênero música com outros gêneros. Bom, de acordo com o texto, o aprendizado do idioma fica mais divertido porque é feito com base em canções, com gêneros variados, com bibliotecas públicas ou por professores de língua, né? Gabarito é a letra A. Muito bem. Ele fica mais divertido quando ele é feito com base em canções, né? Em músicas. Fica até mais fácil de a gente poder memorizar e gostar mais, não é, gente? Vejam, não foi difícil. Vocês perceberam que a gente tem uma relação de causa e consequência? Vamos lá. Bom, eu preciso entender que algo aconteceu e esse algo gerou uma consequência, tá bom? Então, a gente entende que o ensino de língua portuguesa, ele foi feito agora a partir das canções, certo? E qual foi a consequência disso? Né? A consequência foi que os alunos passaram a gostar mais das aulas. Então, vejam que há uma relação. Tudo aí que a gente faz, a gente tem uma ação envolvida, pode gerar, sim, uma consequência, não é? Bom, existem maneiras de a gente mostrar causa e consequência dentro de um texto, através do uso de palavras, tá bom? São usadas aí algumas palavrinhas que nos ajudam a identificar causa e consequência. Na próxima aula, aprofundaremos um pouco mais sobre esse conteúdo. Para você assistir essa aula, você visita a plataforma Eduque, ok? Até a próxima!